Bem-vindos, forasteiros! Eu sou a Clarissa Brito e esse é o Treino é Treino, Jogo é Jogo. O podcast que traz para você aquela história perfeita, que além de te ajudar no esporte, de quebra, ajuda com seu bom humor, independente da hora do dia em que você escutar. E quem está aqui hoje com a gente é o Caio Ozioli, que é CEO do São Paulo Riders Rugby League, formado e pós-graduado em Educação Física. Ele também é proprietário da Academia Team Panzer, é campeão paulista e da Copa do Brasil de Jiu-Jitsu. No futebol americano, ele foi middle linebacker no Corinthians Steamrollers. Eu tô gastando todo o inglês aqui, hein, Caio? É isso. Sendo bicampeão paulista e campeão brasileiro. No Rugby Union, ele fez parte da equipe de alto rendimento da seleção brasileira e jogou pela equipe do Corinthians, onde foi capitão e preparador físico. Na Poly Rugby, que é um time da primeira divisão, né, Caio? Perfeito. Ele conquistou os títulos paulista e brasileiro. No Rugby League, como capitão da seleção brasileira, ele foi bicampeão sul-americano e bicampeão da Copa Mercosul. E hoje, ele é o treinador da seleção brasileira de rugby e já conquistou o Mercosul para o país como tal. Bem-vindo, Caio! Obrigado. Ou eu deveria chamar você de Zila? Isso. No rugby, mais conhecido como Zila. Todo mundo é conhecido por apelido. Todo mundo tem um apelido no rugby. Você chega no primeiro dia, se você não tem, vão te arrumar um apelido. Por que Zila? Eu sempre fiz esporte junto com meu pai, né? Eu acabei colocando ele, né, para fazer esporte junto comigo. A gente começou a fazer jiu-jitsu junto. Hoje ele é um faixa preta, né? E você? E eu não, eu parei por causa da faculdade, né? Parei na faixa roxa. E aí colocaram o apelido dele de Gold e eu de Zila, porque os dois eram grandes, a gente sempre teve mais de 120 quilos ali, dois animalzinhos, então ficou esse apelido. Bem pequenininho. Né? Bem pequenininho, exatamente. Escuta, e me fala uma coisa, Zila, por que você escolheu o rugby como esporte? Bom, eu conheci o rugby na faculdade, né, como a maioria dos atletas do Brasil, né, e de alguns outros países conhece, é o universitário, é o rugby universitário. Então... Por que sempre é na universidade? Isso acontece muito, realmente. O rugby, infelizmente, né, hoje está bem melhor do que na minha época, né, mas ele não tem tantos times com categoria de base, né, então não vem a formação não vem a formação, né, a molecada, o rugby, na minha época, ele não era ensinado na escola, hoje ele já é algo que tem que estar, né, no material escolar, é um pedido, né, do Estado, mas mesmo assim é difícil você colocar a molecada, né, não tem campo, né, as nossas escolas, você não consegue aplicar a modalidade numa quadra num chão um chão duro, né, um asfaltado. Então você precisa de campo, né, o que a gente não tem nas escolas, então existem muito poucos times que têm categoria de base, né, então só são os grandes times da primeira divisão que hoje tem, né, e o Leões de Paraisópolis, que é um projeto que tem rugby para criança, então todo mundo acaba conhecendo na faculdade por conta dos jogos universitários. E né? Foi o teu caso. E foi o meu caso, exatamente. Na educação física, foi até engraçado, porque um amigo meu, na época eu estava muito bem no jiu-jitsu, né, fazia boxe, sempre fiz esporte de contato, um amigo meu me chamou, conheci um esporte que é a sua cara e eu acho que você vai se dar bem. E aqui no Brasil a gente tem muita aquela coisa com futebol americano, né, por causa de Hollywood, né, e o rugby algumas pessoas não, isso a gente está falando de 16 anos atrás, né, 16, 17 anos atrás, o rugby, né, era meio que, a gente não se falava tanto, né, eram poucas pessoas que tinham viajado para a Europa, Austrália ali, que já conheciam o rugby. E aí ele me levou na faculdade dele, que foi a AMB, né, e aí eu comecei a fazer parte do time da AMB. Né? Porém, a minha faculdade, eu fiz faculdade na FMU. Eita! Né? Eu jogava por outra faculdade ali. Você era gato. Exatamente, né? Então, na verdade, assim, as inscrições que a gente fez, né, não foi pelos jogos jurídicos, pelos jogos que você realmente tinha que ser universitários, que tinha que ser aluno, porque os times universitários, eles participam de outros campeonatos. Então, não necessariamente eu precisava ser aluno da faculdade, mas eu jogava. Até que eu me perguntei, falei, pô, o que eu tô fazendo num time, não tô defendendo a minha faculdade. E aí eu fui um eu que criei, né, o Rugby FMU, exatamente, chamei alguns amigos meus ali do primeiro semestre, primeiro, segundo semestre,
e a gente fundou o Rugby FMU, né, Olha. o time de educação física, e depois o FMU geral, que a gente juntou junto com um pessoal do direito, e aí nasceu o Brilhou nosso os time olhos, universitário. né? Brilhou os Você olhos. sabe que isso que você tá me falando é muito legal, porque às vezes a gente está dentro de um trabalho, a gente fala, puxa, eu sei fazer isso, eu sou muito bom no que eu faço, mas não me pagam bem, ou não me reconhecem, quer que seja, né? Então vai lá, abre o teu negócio, abre Faz você, tenta acontecer. fazer você acontecer, porque se você tem aquilo, você está gerando lucro para outra pessoa, no final das contas, É né? isso. E o que não é o trabalho do que você descobrir aquela função útil que você tem dentro de um meio e colocar na prática, né? Então você Perfeito. se descobriu, quer saber? Que não sou EMB, É eu isso. sou Não, e FMU. depois o Rugby FMU, que depois se tornou o Tigres Rugby, né? Uhum. A gente formou um grupo maravilhoso, a gente cresceu, e aí saiu os jogos universitários, o rugby existem 3 modalidades, né? No universitário rola muito o Rugby Sevens, que são só 7 Sim. jogadores. E o 15 é mais difícil, porque você precisa, para você ter 15 jogadores dentro de campo, você tem que ter 30 treinando. Porque rugby você tá lesionando toda hora, é porrada toda hora. Esporte muito tranquilo. Só que como que você arruma 30 universitários dispostos a estar trabalhando, estar estudando e treinar rugby, né? Ainda ficar... Não arruma. Não arruma. Então é difícil. Mas na FMU Rugby, que se tornou o Tigres Rugby, a gente conseguiu desenvolver a equipe, depois a gente virou uma equipe de 15, evoluiu e ficou muito maior que a AMB, por exemplo, que eu fui chamado. Então... É até um orgulho que a gente tem aí de... elevou a equipe, né, que a gente era de uma divisão de acesso, elevou ela para a segunda divisão, né? Que demais. Tudo de atletas universitários. E nesses anos de rugby, quantos anos de rugby você já tem? Bom, eu comecei com 21 anos, hoje estou com 37, né? Foram 16 anos. Eu sou de humanas. Isso, exato. São 16 anos aí de rugby. Comecei velho. E você me trouxe uma história nesses 16 anos, né? É uma história, Conta assim, pra mim. bom, essa história ela não aconteceu uma única vez, mas essa foi a pior das vezes, né? Esse mesmo time, Tigres Rugby, né, quando a gente subiu de divisão, o Corinthians Rugby estava nascendo também, que antes chamava São Jorge Rugby, né? Eram nossos principais adversários. O Corinthians, que depois eu também virei atleta do Corinthians, virei capitão, mas na época a gente era adversário, né? Eram os dois times ali que estavam brigando pelo título, né? E no rugby é um esporte de contato, né? Onde... Me parece, realmente. Exato. Onde o atleta que está com o portador da bola tem que atravessar o campo, né? Até chegar no try, né? Para marcar o ponto. O time adversário tem que botar esse cara no chão, né? Tem que taclear esse cara. E aí você tacleia, né? Principalmente nos times... O que é taclear? Acho que vale você taclear, explicar. Né? O tacle, o mais técnico possível, né? Como se fala, é você literalmente conseguir agarrar, né? Encaixar, né, o seu pescoço no quadril, né, do adversário, conseguir juntar as duas pernas dele e levar ele ao solo. Né? O cara tá vindo correndo em sua direção, você escolhe um lado, né? De uma maneira muito sutil. Muito sutil, um adversário de 120 quilos, né? E botar ele no chão. Essa é a parte mais técnica. No universitário, ele não é tão técnico, porque você não desenvolveu, você não tem técnicos, né? Porque, imagina, universitário, você não tem dinheiro para tomar um lanche, né? Quem dirá pagar um técnico pro seu time. Então, você vai se desenvolvendo ali, né? Você quer colocar o cara no chão, né? Lógico que sem fazer falta, né? Sem cometer penal. E aí você coloca ele do jeito que dá. Né? O que acontece? É muito puxão, quando você não consegue chegar no adversário, você pega a camiseta, você pega a calção, você pega o que você consegue, né? Para parar ele. Voltamos ao jogo do Tigre contra Corinthians. Tigres e Corinthians. Qual era a situação? Eu sempre fui um cara que gostei muito de correr com a bola, né? E eu tinha certa velocidade pro meu peso, né? Lógico, estava longe de ser o mais rápido da minha equipe, né? A gente tem atletas de outras posições que fazem correr, mas eu sempre fui um forward, né? Qual que é a função do forward? Eu era 8º na época, né? É uma posição, e a minha função era correr com a bola e juntar o máximo de jogadores em cima de mim para abrir buraco
na defesa adversária e a gente conseguia avançar. Isso era uma carroça. Exatamente. Então, pendurava 2, 3, às vezes 4 ali, eu tentando fazer força para correr e eles se pendurando. Acabou que numa dessas, né, conseguiram me levar ao chão, só que um cara tava meio agarrado junto, e aí ele levou meu calção junto, né? E aí paguei bumbum ali, né? Mostrei a bunda para todo o campeonato paulista. E além disso, ele meio que ele puxou a minha bermuda e sobrou um dedo ali no meio, sabe? Um negócio meio... Na época, a gente era tudo novo, imagina. Bem na hora tiraram uma foto. Né? Isso a gente já viu acontecer em outros jogos, mas eu tive o azar de tirarem uma foto nesse momento. Eternizar, né? A sua bundinha. E aí tinha o blog do rugby na época, onde todos os jogos paulista, né, das 3 divisões, da de acesso, na época só tinha acesso, segunda e primeira divisão. Hoje a gente tem terceira, hoje a divisão de acesso, o rugby cresceu muito, né, de lá para cá. E na época postaram, essa foto saiu no blog do rugby, todo mundo se conhecia, imagina. O seu bumbum. O meu bumbum lá. Mas dava pra ver que era o teu bumbum. Exato. Tipo, não podia ser de outra pessoa aquele bumbum. Porque tem um número, né, tem a numeração ali tem a numeração nas costas, né, e aí a gente se conhece, todo mundo sabia que eu era o 8º do Tigres Rugby, né, e eu era o capitão, né, e o capitão no rugby, ele tem uma função muito grande, que é liderar um monte de jagunço ali, né? Então, diferente do futebol, né, onde é uma coisa ali que o capitão ele toma mais as decisões em relação ao time, né? No rugby, realmente, você precisa ter uma liderança. Então, todo mundo se conhecia, né? Principalmente os capitães, né, dos times. Acabou que essa foto foi para a internet e aí começou uma coisa assim, o pessoal do Corinthians já começou a comentar, na época era Orkut ainda, né? Começou a comentar, do Tigres, começou a comentar, e os meus atletas, né, do Tigres Rugby levaram mal. Os caras estão zoando, isso, aquilo. E o rugby naquela época, né, a nossa geração, ela tem evoluído, né, e tem ficado algo, não digo menos agressivo, né, mas aquela coisa o rugby naquela época era muito mais palheiro, essa coisa de adversário não tinha, apesar de ser cultural, a gente ter o terceiro tempo e tomar cerveja no final de todo o jogo, né, era uma coisa mais acida, existia uma rivalidade um pouco maior, e isso começou a gerar um alvoroço na internet, né, na época no Orkut, que o pessoal do blog do rugby decidiu retirar aquela foto para não dar ruim. E ninguém deu print no bumbum. E eu dei graças a Deus, né, que tiraram essa foto, porque na época eu era novo, né, não queria que todo mundo ficasse olhando ali pelo menos pagasse um café. Pelo menos né? Alguém elogiou teu bumbum. Exatamente, só minha mãe, né? Minha mãe... Olha, filho, ela reconheceu minha bunda de longe. Teu bumbum. Exatamente. Eu que fiz. Então é isso. Minha namorada na época ficou brava. Pô, vai colocar sua bunda para todo mundo ver. Mas e você não falou, é novo. Comum. Acontece. Mas aí eu tenho uma dúvida. Diga lá. É comum acontecer porque puxou calção, tal, né? No puxa e puxa. Mas existe uma regra, tipo, saiu o bumbum de fora... Corre mesmo assim. Corre mesmo assim. Você pode parar, né? Mas aí os teus companheiros de time acabam com você. Exatamente, porque pagar bumbum e ganhar um ponto. Exato, entre pagar bumbum e ganhar pontos, o time quer ganhar o ponto. Quer o bumbum. Né? Exato, é exatamente isso. Caio, muito boa a sua história. Essa é uma das. Eu espero que não apareça esse print do seu bumbum. Eu até tentei resgatar ele aí, mas gerou tanta coisa. Ainda bem que naquela época não era tão... Porque hoje, até eu estava vendo um vídeo sobre isso, uma menina falando, puxa vida, hoje os jovens, tudo que eles vão fazer, eles têm que pensar 2 vezes, porque em todo lugar tem câmera, em todo lugar tem como tirar uma foto. Na época, assim, eu não tô falando de tantos anos atrás. 10 anos atrás. Não era tão simples assim ter uma câmera digital. Sim. Se você coloca 15 anos atrás,
era praticamente impossível você ter Sim. uma câmera digital ali Sim. na espreita, sabe? Os celulares não tinham câmera. E para você tirar uma foto e depois imprimir era caro. Se a impressão hoje é cara, imagina naquela época, né? Isso. Então, um bumbum à mostra hoje é um bumbum para a eternidade, mas o seu bumbum fica só para você, tua mãe e o seu que ele tenha cônjuge. sido apagado da rede, porque, olha, gerou um bafafá isso aí, essa história na época. Caio, eu tenho uma boa história para você também no rugby. Vamos lá. Lembrando que as nossas histórias aqui a gente muda nomes e tal, para que você não faça ideia de quem é essa pessoa e você possa se colocar com todo o coração no lugar dessa pessoa e pitacar a história, beleza? Perfeito, vamos lá. Estamos prontos? Estamos prontos. Vamos lá. O que será que vem aí? Essa é a história da Camila. E é da época que a Camila foi jogadora da seleção de rugby do Brasil. Nesse momento, a seleção começou a ter alguns torneios amistosos, porque o circuito mundial ainda não tinha voltado, era um período meio que pós-pandemia e tal. E um desses torneios foi em Dubai. E como era um campeonato amistoso, participaram times que foram convidados e que aceitaram esse convite. E entre esses times estava o do Quênia, que é um time que a seleção brasileira de rugby não tinha muito costume de jogar, porque ele faz parte da segunda divisão e a seleção brasileira... As meninas mandam ver. Primeira divisão. É isso. Então a Camila já tinha algumas experiências inusitadas com Dubai. E é por isso que essa história merece um grande parênteses aqui. Então, guarda esse amistoso com Quênia. Tá. E vamos para a primeira etapa do Mundial de Rugby, que é sempre em Dubai. E sempre que você chega na cidade, a equipe tem um tempo de aclimatação, você sabe melhor do que ninguém, né? Para descansar, para descobrir o local. E nessa viagem especial, desse nosso parênteses, o torneio deu de presente para jogadoras um passeio de carro pelas dunas, seguido de uma visita em uma aldeia para conhecer mais sobre a cultura local. Bom, já no passeio de carro, foi uma aventura que a Camila achou que ela ia morrer a cada curva, porque os caras não tinham dó nem piedade em fazer, mas assim, com emoção. Com muita emoção. E no fim, ela foi a última a chegar na vila. E ela viu as outras meninas do time que já estavam voltando desse passeio de camelo. Então aqui vai a minha primeira pergunta para você. Nesse contexto, vocês vão ter um jogo. Primeiro jogo de um torneio mundial. Todo mundo do time foi no passeio de camelo. E é véspera de jogo. Você iria? Como atleta? Como Zila. Como atleta, eu vou te falar que a gente acaba fazendo algumas loucuras aí, né? Então, principalmente numa viagem, né? A seleção, ela te dá essa oportunidade de conhecer alguns lugares que talvez você não teria, né? Principalmente alguns lugares que você nem iria visitar, né? Se você fosse para gastar do seu bolso. Uhum. Então, como atleta, vou te dizer, não é a melhor resposta, mas talvez eu iria. Lá vamos nós. Hoje, como técnico, se eu permitiria meu time fazer isso, né? Não. Espero que o seu time esteja assistindo. Exatamente. Então, a dica, pessoal. Então, isso, com certeza não permitiria. Bom, mas a Camila, ela viu que o passeio era com aqueles... Você já fez aqueles passeios de pônei? Eu imagino. Quando você era pequenininho? Lembro. Que faziam naquelas fazendas. Sabe aqueles passeios que o cara vai levando o pônei e fala, a criança vai em cima do pônei e tal. Só serve para tirar foto. Exatamente. O camelo, ele sempre estava amarrado em outros camelos. E sempre estava sendo guiado por um nativo. Então ela falou, todo mundo tá voltando, tá feliz. É um passeio de pônei versão camelo. Eu nunca subi num camelo. Vamos nessa. Ela achou que não ia ser nenhum problema. Mas já quando ela sentou no camelo, aquele camelo ficou meio agitado. E ela reparou que o terceiro camelo nunca era utilizado. Mas ela foi no terceiro camelo. E aí ela já ficou meio assim, né? Ela já estava com o celular para fazer as imagens. Ela falou, opa, deixa eu guardar esse meu celular que tá estranho.
Só que era tudo novidade para ela. Ela nunca tinha andado de camelo. Eu nunca, né, iria andar de camelo se eu não tivesse ido para um lugar que tinha aqui no Brasil. Você já andou de camelo? Andou de camelo, né? E aí, de repente, o camelo da Camila começou a andar mais rápido que os outros camelos e ficar muito agitado e começou a pular muito. E aí vem a minha outra pergunta para você. Porque você já escolheu que você se meteria nessa enrascada. Se você fosse a Camila, você não era, né, o treinador. o treinador. Mas com o camelo parecendo aqueles touros mecânicos de festa junina, você já foi em algum deles. E você, jogadora da seleção em campeonato, o que você faria? Se eu iria nesse passeio ou não? Você já tô lá. Já tá em cima do camelo. E agora? E agora, José? Agora não tem mais escolha, é fazer o Beto Carreiro ali e vambora. Vai embora, aí o Silver e vamos nessa. E chega no hotel e gelar a bunda. Não é isso? Nesse instante, a Camila ela realmente lembrou toda a infância dela no interior de São Paulo. E por um momento ela se arrependeu de não ser aquela boiadeira que ela tinha visto nas festas do peão. Porque o nativo não conseguiu segurar a corda do camelo. Soltou. Meu Deus. E a outra corda, que prendia nos outros camelos, também soltou. Nossa. E ficou só a Camila por 1 minuto segurando com toda a força do mundo para ela não cair. E o minuto foi o mais demorado da vida dela, mas beleza, no final conseguiram segurar aquele camelo lá e ele. Tudo certo, ela sobreviveu, ela desceu do camelo para nunca mais voltar. E no dia seguinte ela ainda ganhou de quebra o quê? Uma bronca do preparador físico, porque ela falou que ela fez tanta força para ficar em cima do camelo que ela estava podre pro jogo. Eu imagino. Mas adivinha, em um plot twist dessa história, a Camila ganhou o primeiro prêmio dela como melhor jogadora do campeonato. Olha isso. Ou seja, você tomou a decisão certa, você deveria ter subido naquele camelo, porque vira uma história para contar. Mas, fechando esse parênteses, e voltando para nossa história inicial, Dubai já tinha esse gostinho diferente para Camila, tá? Um lugar diferente, coisas diferentes acontecem aqui. E agora, as nossas jogadoras brasileiras de rugby estavam no jogo amistoso super apertado contra o Quênia. Lembrando, uma seleção da segunda divisão que elas nunca tinham jogado antes. E o jogo estava complicado. Assim, cada vez que um time fazia um try, como você explicou, né, o esquema de ponto, o outro lado fazia um try logo em seguida. Então estava muito empatado, sabe? Palheiro. Tava difícil e cada um dos times tinha que fazer o máximo para ganhar, porque as táticas que eles estavam fazendo não estavam dando certo. Já que você é um técnico da seleção brasileira de rugby masculino, qual a tática aqui? É difícil falar sobre a tática sem saber o que estava acontecendo no jogo, né? Porque quando você tem um jogo com muita pontuação de ambos os lados, né? Quer dizer que você tá com um ataque muito bom, mas que você tá com uma defesa ruim. Esse é o ponto. Então o ataque você tem que continuar pontuando, o ataque tá perfeito, só que você tem que arrumar a defesa, né? Você tem que continuar pontuando e parar de tomar ponto. Então, né, não sei como estava realmente esse jogo, né? Mas se estava ponto daqui, ponto de lá, né? Realmente eu vejo uma falha na defesa. Então tinha que parar, entender qual era a falha dessa defesa, né? Por que não estava? Era um determinado atleta que estava perfurando essa defesa? Será que era Camila? Às vezes tem, né? Não, eu digo do adversário, né? É um atleta sobrenatural ali que tá furando a nossa defesa e bota 2 em cima dele, bota 3. Isso aconteceu numa Copa Todo Mundo que até virou filme, o Invictus, né? Sim, que tinha o Jonah Lomu, né? A África do Sul ganhou, né? Porque é isso, porque o Jonah Lomu, ele era o melhor jogador, ele era o Pelé da época de ouro do rugby, né? E botou o técnico ali, né? Tem documentários, o técnico falando, eu quero 3, 4, 5 caras, eu quero frustrar esse atleta, né? Então tem que entender por que eles estavam pontuando,
né? Era uma falha na nossa defesa, era algum atleta que estava perfurando bem, seria a minha primeira opção. Bom, tentar entender esse vamos ver se o time do Brasil fez a coisa certa. No meio do segundo tempo, o time brasileiro decidiu montar um scrum. É isso? Sim. A formação de 3 contra 3, né? Que o time empurra para conseguir a bola. E no meio da jogada. É isso, né? E no meio dessa jogada, a jogadora do Quênia mordeu a orelha da Camila. Bom, só que isso, nessa formação, todo mundo tá com a cabeça encaixada uma da outra. Exato. Então, não dá para o árbitro ver, ou qualquer outra pessoa que esteja de fora ver o que tá acontecendo lá. Só que a mina mordeu a orelha da Camila. E, felizmente, o Brasil pegou a bola, fez o try, então o time todo foi comemorar. Adivinha o que a Camila foi fazer? Foi morder a orelha. Foi comemorar junto. Não. Ela foi atrás do árbitro. Mas eu achei muito boa essa opção de morder a orelha da menina. Não, ainda bem que ela não fez isso. Ela não saiu correndo para morder uma orelha de uma menina do Quênia. Ela foi atrás do árbitro porque ela estava indignada com a mordida que ela tinha tomado na orelha, né? Só que o inglês dela era ruim. Não era dos melhores. E aí ficou uma versão muito tupiniquim da mordida para o árbitro, entendeu? Que ele realmente não entendeu nada da mímica entre orelha e mordida que ela estava tentando fazer para ele. E aí ela falou, quer saber? Vou falar com a minha capitã. Como você falou, a capitã tá lá, e ela falava um bom inglês. E aí foi lá e explicou pro árbitro, pô, a mina lá mordeu a orelha da minha jogadora, que isso, tal. E aí o árbitro falou, nossa, não, tudo bem. Quem é a menina? Só que daí a Camila se ligou que todas as jogadoras do Quênia usavam um tipo de capacetinho na cabeça. Então ela não fazia ideia de quem era a menina. E agora? O que fazer? Foi num Scrum, né? No próximo Scrum, provavelmente você vai descobrir quem foi, porque geralmente quem faz o Scrum são as mesmas pessoas, são as mesmas posições. Então, se não existiu trocas, né, provavelmente num próximo... O Scrum ele acontece após um penal, né, após uma falta. E aí você descobre quem que é essa menina. O problema é que ela falou antes de descobrir, né? A menina não vai lá morder de novo também, né? Não sei, não imagino o que ela fez. Será que ela apontou uma jogadora qualquer lá e... ela falou que não tinha muito jeito, o jogo continuou, e a Camila, ela tava tão furiosa que ela, jogou com sangue nos olhos. Ela falou, cara, nem as minhas colegas de time me reconheceram, porque eu tava furiosa com a mordida na orelha. Acontece. E aí a seleção brasileira ganhou o jogo, e foi tipo uma desforra, sabe? Ganhou, isso. Tá. Só que na hora de cumprimentar o time oposto, não é que a jogadora do Quênia, a mordedora de orelhas, ela pegou no braço da Camila e pediu desculpa. Falou que a mordida não foi intencional. Só que a Camila fez uma cara de revoltada. Que ela falou, mano, que? Como que uma mordida não vai ser? Opa, eu te mordi sem querer, eu mordi a sua orelha sem querer. E aí ela fez essa cara de revoltada e sabe o que ela recebeu em troco? Não faço ideia. Uma piscadela. E aí ela e todas as meninas do time ficaram na dúvida se a jogadora do Quênia estava usando todas as estratégias dela para realmente vencer ou se ela estava dando em cima da Camila de uma forma bem inusitada. Pode ser. Era assado. A gente está chegando no fim da nossa história e eu queria saber considerações finais sobre a nossa mordidinha e piscadela? Não é a primeira mordida que eu escuto, né? No rugby, infelizmente, existe isso. Antigamente existia mais. Existem alguns países, né, que tem uma cultura um pouco mais agressiva, né? Mas, gente... E aí rola mordida, eu já tomei mordida na mão, já tomei mordida na perna, enfim.
Principalmente ali no Scrum, a gente sabe que no Scrum, se alguma maldade vai acontecer, é no Scrum, porque realmente o árbitro ele não consegue ver tudo que está acontecendo, ele está dando os comandos. Ai, né? que sacanagem. Então, para os mais agressivos ali, para os mais... Eu já tomei um acontece beliscão, vou dar um parênteses aqui, porque eu já tomei um beliscão no basquete. E aí eu olhei com a cara pra menina, que é isso, Bia? Basquete universitário! E a menina, é do jogo! E saiu correndo. Eu falei, até hoje, às vezes eu entro no perfil dessa menina só pra olhar pra cara e falar, é do jogo, não é do jogo não, fia. Eu vou te falar, é o que eu falei, né? A nossa geração, ela tem melhorado e evoluído em alguns pontos, né? E esse é um deles, né? Há quanto tempo a gente fala de fair play? Não faz tanto tempo. Então, se a gente falar, né, dos jogos de rugby de 90, se a gente falar dos jogos de rugby, a gente vê as seleções, né? Se a gente pegar vídeo das seleções disputando, era uma coisa de animal, né? Então, é um esporte de contato, né? É um esporte de força bruta. Mas não precisa de morte. E aí, naquela época, vai acontecer. Principalmente se você tá perdendo, né? Então a pessoa fica injuriada ali, enfim, nhaque. Então vai sobrar uma mordida, vai sobrar alguma coisa ali, um mamão. Não bom. Não deveria ser. A gente tá melhorando muito em relação a isso. Mas não é uma história isolada. É raro, mas acontece com frequência. Infelizmente, não é uma história isolada. Olha, por muito tempo essa história foi contada e recontada pelas meninas do time, na presença da Camila, e elas nunca tiveram a resposta para essa dúvida sobre a mordida e a piscadinha da jogadora do Quênia, então fica para nossa imaginação. Perfeito, é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa história, Zila. Com certeza. A gente adorou a tua presença aqui. Agora eu vou procurar saber quem que é, né? Porque se for trocar a Camila, porque eu conheço as meninas da seleção. Não vai saber. Vamos ver se elas vão fazer... Não. Vai que alguma delas me conta isso. Mas muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigado você pelo convite. Legal. E é isso, gente. Até na próxima, parceiro. Este podcast é um patrocínio de Sigvares Group. Nos dedicamos a ajudar as pessoas a sentirem o seu melhor, todos os dias. Goat Bike.